Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estou aqui em Curitiba, na capital do Paraná, com Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor Rodrigo da Silva. Saudações, Monsenhor. Saudações a todos e Deus abençoe. Estamos gravando esse vídeo para transmitir algumas informações importantes e atualizações a todos vocês que nos acompanham aqui no canal do Controvérsia Católica e que também seguem o Seminário São José. Primeiramente, nós gostaríamos de falar, e aqui já passo a palavra para Monsenhor Rodrigo da Silva, sobre o segundo Congresso Sedevacantista. Querido Diogo, caríssimos católicos que nos acompanham de todas as partes aí do mundo, né? Depois vamos falar sobre isso também. Sim. Sobre viagens apostólicas. Aumento, exato, expansão do nosso movimento católico tradicional. Então, dos motivos mais importantes, digamos assim, da nossa vinda a Curitiba, além fora, claro, da Santa Missa e Administração dos Sacramentos, foi tentar organizar esse próximo evento, que será o segundo congresso na sede vacantista. Preferimos dar continuidade a isso, não deixar morrer no ano passado, né? Mas dar continuidade, porque muitas pessoas nos procuram diariamente e querem mais informações sobre o tema. Também a recepção dos sacramentos, formação de novas missões no Brasil, do apostolado, etc. A organização do apostolado, Exato. Também aproveitar que nós teremos, de certa maneira, o aniversário aí de abertura do Vaticano II, então vamos tratar um pouco dessa temática também, porque afinal... Sim. Ao contrário do que alguns pensam, né? Se nós assumimos essa posição sedevacantista, isso tem relação com o Concílio Vaticano II. De outro modo, não teríamos motivo nenhum para assumir essa posição, que alguns dizem tão radical, mas que na verdade é para preservar a Santa Fé Católica, que foi maculada por este concílio maldito. Então, Monsenhor, as datas já tem data, tem local? Como é que é esse congresso? Então, nós aproveitamos para visitar alguns locais e conhecer alguns espaços que estão sendo disponíveis, né? Perfeito. Nós já temos mais ou menos um local, uma casa de retiros, que pode comportar tudo isso. Ótimo. Cerimônias também de missas diárias, confirmações, talvez até ordens, né? De Excelente. Alguns dos nossos seminaristas vão receber também ordens sagradas e um espaço para conferência e quartos disponíveis também, vai ser tudo num lugar só, né? Mais ou menos como foi no primeiro congresso, só que um lugar maior. Mais ou menos estamos prevendo um local para 100 pessoas, né, que estejam interessadas, ou seja, as vagas serão limitadas. Mas graças a Deus já está tudo bem encaminhado e foi decidido que será aqui em Curitiba o congresso desse ano e não em São Paulo como foi da última vez. Então nós já estamos adiantando isso para as pessoas se programarem para virem para Curitiba. E será em novembro, não será no feriado de Nossa Senhora Aparecida, será no feriado do 15 de novembro, que cai numa terça-feira. Então, nós vamos começar o congresso no sábado, domingo, segunda, que normalmente é imprensado para alguns, e terça-feira, que é o feriado do 15 de novembro. Então, Exatamente. Do 12 ao 15 de novembro será organizado o congresso, sempre num feriado, porque as pessoas podem vir, né, de outros lugares e também encontrar uma hospedagem para poder participar melhor das conferências, né? Perfeitamente. Mais informações serão divulgadas em breve. Nós sempre vamos atualizando vocês com relação à questão de hospedagem, demais informações sobre como se inscrever, etc. Isso com o tempo, mas já vão se preparando aqueles que desejam comparecer ao congresso, assistir não só a conferências, mas também a cerimônias solenes e tantas outras coisas referentes ao trabalho do Seminário São José e de todo o apostolado sedevacantista no Brasil. Isso. Aí assim que tivermos já o local definido, entraremos em contato e também a questão dos valores para as despesas, alimentação, pousada, tudo isso. E também o cronograma com as palestras e conferências correspondentes para cada dia. Ok. Então, agora vamos para o nosso próximo tópico, mas continuando aqui em Curitiba, já que estamos aqui, então, sobre a questão das missões em Curitiba, porque parece que tudo começou aqui, teve uma pequena polêmica com o Centro Dom Bosco, não foi? Sim. Sobre a questão da Liga Cristo Rei e tudo mais, e estão até rezando para o fim do sedevacantismo.
Mas a mim me parece, Monsenhor, que parece que o tiro saiu pela culatra, porque aqui em Curitiba as coisas estão florescendo e crescendo. Parece o mesmo efeito de Bergoglio rezando pela consagração da Rússia para acabar com a guerra, e aí parece que a guerra aumenta cada dia, não se tem mais fim nisso. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E como estão as missões aqui? Quais são os prospectos, de repente, para o futuro? Sim? Nós fomos para essas palestras do Centro de Santo Atanásio, né, dessa Liga Cristo Rei, porque nós estamos todos os meses aqui, e alguns também dos fiéis que vêm à missa aqui trabalharam, participaram desse evento e nos convidaram, etc. Não? Foi algo proveitoso também, não? Mas, então, aqui em Curitiba, nós estamos tentando organizar essa missão, que normalmente são missas quinzenais. Né? Ótimo. 2 vezes por mês. Perfeito. Tem a Santa Missa aqui em Curitiba. Uma visita minha, outra visita do Padre Ângelo, que vem do Rio de Janeiro. Então, alternamos essas visitas aqui em Curitiba. Perfeito. Mas quem quiser entrar em contato, vamos pôr no link aí da descrição. Exato. Do pessoal que organiza as missas aqui, onde são os locais. É tudo... Não é muito simples, são missas rezadas nas casas, né? Porque nós não, o bispo progressista aqui de Curitiba não nos autoriza a utilizar os templos, né? Isso. E... No entanto, a concorrência de fiéis tem sido muito boa, não é? Sim. É uma missão que tem impressionado a gente, assim, e causado até entusiasmo, porque nós vemos, né, da parte dos fiéis, que organização e desejo realmente que cresça, né? Que floresça justamente o catolicismo tradicional aqui nessa terra em que, infelizmente, o modernismo, né, invadiu as igrejas e tomou conta de muita coisa. E no próximo mês, inclusive, então tem essa minha visita agora. Sim. E já no mês seguinte vem o Padre Ângelo aqui também para rezar missa para os fiéis. Perfeito. Graças a Deus o pessoal de Curitiba é muito bem interessado, já tinha presença também de outros padres tradicionalistas aqui. Houve também toda essa polêmica com o Instituto Bom Pastor, aqui a proibição da missa. Então muita gente acabou tomando conhecimento de que a missa sim disponível, a missa tradicional católica aqui, e conhece também a nossa posição, dão todo o apoio e frequenta a nossa missa. É isso, e mais informações nós vamos sempre estar publicando no Controvérsia Católica, seja no Instagram, seja no próprio canal, então vocês podem estar acompanhando. E já que estamos falando sobre missões, falando especificamente sobre Curitiba, parece que o senhor vai viajar em breve, o senhor vai para o Canadá, não é mesmo? Como está essa missão aí no Canadá? Como é que vai ser? México? Então, tudo isso se dá, né, infelizmente, por causa da morte do bispo Dolan. Né? Sim. Então, quando começou esses problemas do pandemônios aí, de fechamento, lockdown, todas essas coisas, impossibilitou o bispo, que também já tinha uma certa idade, de poder estar viajando e todos esses processos aí vacinais e todas essas coisas. Então ele decidiu consagrar um outro bispo para que pudesse viajar e atender algumas missões que ele tinha, sobretudo aqui na América do Sul. Então eu fiquei mais ou menos encarregado por algumas dessas missões na Colômbia, no México, por exemplo. E agora também começa a aparecer outros sacerdotes, outros padres que desejam também a nossa visita. E segunda-feira agora eu viajo para o Canadá para atender também um grupo de fiéis lá. Tem um sacerdote que trabalha lá, bem empenhado, que é o Padre Pierre Roy, e que nos convidou para confirmações, também a ordens menores de um dos seminaristas que ele forma lá no Canadá. E eu devo passar, então, 2 semanas no Canadá para poder viajar e várias missões para fazer a confirmação no Quebec também. Né? E, então, a nossa agenda aumentou um pouco porque eu acabei, e quando o Monsenhor Dolan faleceu, né? Então eu acabei assumindo outras missões mais que tinha o Bispo Dolan. Em julho também eu vou para o México. Lá nós temos uma igreja do Carmo, né, dedicada a Nossa Senhora do Carmo, e tem a festa do Carmo todos os anos, que o Monsenhor Dolan ia, e agora eu vou ter de ir também. Então, para a festa do dia 16 de julho, lá no México, eu vou estar presente também. Então, isso acabou meio que aumentando um pouco o nosso apostolado. Mas bem, e com a morte também do Monsenhor Dolan, agora vai gerar uma nova organização
com o bispo que está lá, que foi o substituto do Monsenhor Dolan, que é o bispo Charles Maguire. Então, o Monsenhor Maguire vai agora decidir como vai ficar essa questão do apostolado, das missões, inclusive do seminário também. Né? Então, interessante, Monsenhor, que o senhor fala que tem muitas viagens, então, como fica a questão do seminário, das atividades, porque tem seminaristas, né? E o senhor necessita, vez por outra, porque realmente é necessário atender as pessoas, as missões, mas como é que fica a questão da formação dos rapazes e nesses intervalos, essas coisas? O senhor tem alguma coisa prevista para o futuro, talvez, para poder conseguir conciliar, né, toda essa atividade apostólica com também os estudos, seminários, sim? Em agosto nós estamos prevendo uma reunião lá nos Estados Unidos com o bispo, né, um recém-sagrado, e também outros sacerdotes que trabalham conosco, né, de fazer um seminário internacional lá. Então, onde nós tivemos missão, por exemplo, tivemos vocações seminaristas, seja do México, do Brasil, Colômbia, etc., Canadá, outros lugares, França, Argentina, né? Todos esses vão para esse único seminário internacional, que em tese, né, será nos Estados Unidos. Né? Lá eles têm condições, têm propriedades e também condições financeiras de poderem organizar esse trabalho. Então, em tese, né, se tudo der certo, né, aqui será mais ou menos continuará sendo um pequeno seminário, né, para receber as vocações aqui do Brasil, que serão encaminhadas e destinadas para a formação lá, né, com os padres. Inclusive eles têm professores, né, sim, tem padres disponíveis, que é o que nos falta ainda. E tudo que indica, eu ficarei encarregado, como quis Monsenhor Dolan, né, somente das missões, essas viagens todas eu vou ter de assumir. Né? Então o tempo aqui para a formação dos nossos seminaristas vai ficar um pouco complicada. Né? Então o normal será que juntar todo mundo num seminário internacional, né? E lá onde tem mais padres, tem mais condições, eles vão se ocupar da formação. Aqui, no caso, passaria um tempo, um ano, preparando o passaporte, vistos, essas coisas. E a formação básica para eles poderem, né? O inglês é uma coisa que eles teriam que saber, né? O condício sine qua non, mas não teriam dificuldades, e também alguma coisa já para preparar, né? Sim. E com relação às atividades próximas aí do seminário, vai haver alguma comemoração de São João, alguma coisa? Então, boa pergunta. Sim. Domingo agora haverá missa normal em Juquitiba, às 11 horas da manhã, festa da Santíssima Trindade. Tá? Todos estão convidados, depois haverá um almoço também, uma partilha, após a Santa Missa. Aí eu já viajo na segunda-feira para o Canadá, se Deus quiser, tudo der certo, né? Por conta dessas confusões aí de viagem, a gente nunca sabe, mas em tese, eu viajo para o Canadá na segunda-feira e retorno do Canadá no dia 24, dia de São João, né? Só que o dia 24 cai numa sexta-feira, tá? Então haverá missa normal, mas a festa nossa, festa junina, festa de São João, será mudada então para o domingo, tá? Dia 26. Então haverá missa normal no dia 26 em Juquitiba, no seminário, e depois da Santa Missa vamos fazer a nossa festa tradicional, com fogueira, rojões, comidas típicas, né? Quentão. Bebidas milho, típicas. bebidas típicas. Ótimo. Então tudo isso será no domingo, a nossa festa junina. Ótimo. E algumas pessoas, sempre me escrevem de São Paulo e dizem que às vezes para elas é um pouco difícil ir até o seminário em Juquitiba. Então muita gente que prefere ou que teria mais facilidade realmente em ir até São Paulo. Então está sendo pensado alguma coisa com relação a isso para poder atender essa demanda de fiéis? Sim, nós estamos conseguindo um local, isso é que é o mais complicado, né? Não temos locais, espaços disponíveis para as missas, porém já estamos em contato com uma pessoa que conseguiu uma escola que vai liberar um espaço lá da escola para as missas. E aí em São Paulo as missas serão a partir de julho. Tá? Ótimo. Aí eu vou divulgar depois para o pessoal do grupo de São Paulo o local certo, né, onde vai ser a Santa Missa e os dias. Normalmente vai ser no começo de julho, porque no dia 12 de julho eu já viajo para o México para a festa do Carmo. E lá no México eu vou visitar vários outros padres, tem um grupo enorme de padres no México, sede-vacantistas. É praticamente o berço do sede-vacantismo, o México. Pior que é. Então, do Monsenhor Carmona, do padre Sanz e Arriaga, né?
Justamente. e tantos ali, outros. Exato. Ali, México Cristeiro. ali, exato. Ali também os alemães. Os alemães a gente não ouve muito falar, são mais discretos os alemães, mas também, né? Que Monsenhor foram os Tuca esteve em primeiros a Munique. procurar o Monsenhor Tuca, Sim, exato. sim. Então, e já que estamos falando aqui na questão das missões, tem mais alguma... Tem alguma notícia aí sobre o pessoal do Pará, alguma coisa com relação a isso, parece? Temos O senhor pretende também, fazer alguma então, viagem? aí envolve as missões aqui no Brasil, né? Sim. Então, aí aqui no Brasil, quando eu voltar dos Estados do México, perdão, Uhum. aí nós vamos visitar os fiéis lá do Belém e Pará também, né? Uhum. Então, Será no ótimo. final do mês de julho, Uhum. se Deus quiser. Então, e muitas pessoas escrevem aqui para nós sempre perguntando a respeito de sacramentos, missas em tal lugar, em tal outro lugar. E, na verdade, somos um rebanho disperso. As pessoas que adotaram nossa posição realmente encontram-se nessa situação, né? Então, de estarem muito espalhados. Então, nós estamos pensando aqui junto de Monsenhor Rodrigo também, e dos nossos amigos, em fazer uma espécie de levantamento geral, tá? Que nós podemos chamar de censo sedevacantista, onde estamos dizendo de IBGE sedevacantista, como queiram, mas nós precisamos saber quantos somos e onde estamos e organizar melhor essa questão das missões para ajudar mais as pessoas mesmo, né? E para as pessoas também se ajudarem, se organizarem localmente, porque é assim que nós vamos ter um apostolado realmente efetivo. Sim. Então, assim já acontece em alguns lugares, como em Curitiba, como naquela cidade em que fica entre Bahia e Minas Campo Gerais. Novo. Campo Novo, sim. E alguns outros lugares já estão se organizando, mas tem muitas pessoas que se sentem e de fato estão sós. Eu estou aqui, mas na verdade tem outras pessoas, porém não existe esse contato. Né? E para conseguir construir essa rede de contatos e de apoio mútuo, então nós pretendemos muito em breve aí lançar esse censo para nós conseguirmos ter uma melhor organização e até mesmo no sentido de nos defendermos também, às vezes de algumas pautas, algumas coisas, a gente poder também, evidentemente, ter essa coesão, né? E assim fazer coisas juntos, isso será algo muito importante. Então, muito em breve aqui no Controvérsia Católica nós vamos estar divulgando aí esse censo sedevacantista, está certo? Sobre essa questão das missões. Então, no final de julho nós pretendemos visitar o Pará. E depois do Pará, já o Nordeste. Ah, sim, ótimo. Então eu tenho de visitar Recife, João Pessoa, no Paraíba, e depois Fortaleza. Né? E no final do ano, Campo Novo, com as confirmações. Com a morte de Monsenhor Dolan, eu passei quase um mês fora nos Estados Unidos, então atrasou um pouco a nossa agenda, tivemos que cancelar várias viagens. Mas até o final do ano haverá Norte e Nordeste aí para ser atendido. Perfeitamente. E porque o Sul e Sudeste já tem uma atenção maior, porque o seminário está aqui, né? Então nós sempre estamos no Sul, né? O São Paulo, Rio de Janeiro também. E outras missões aí tem de entrar em contato, tá? Como funciona? Tem de ter um grupo organizado de pessoas que nos ajudam com a organização dessas missões. Então fica muito complicado para nós, por exemplo, o senhor poderia vir ao Acre, aqui tem uma família para atender. Então é muito complicado, a gente não consegue se deslocar para tão longe para atender uma família, infelizmente, tá? Mesmo às vezes, a gente tem recursos, a gente paga, mas é muito difícil, nós já estamos com muitas missões para atender, né? Temos poucos padres, rezemos, né, pelas vocações sacerdotais e religiosas. Muitos padres também estão entrando em contato conosco para sair do modernismo. Então já é uma grande graça, não é isso? E então dizem que nós somos fechados, né? Mas nós recebemos padres até que vêm do modernismo, né? Então nós somos um dos grupos mais abertos, sim, perfeitamente, aqui do Brasil. Agora, claro, há condições também, né? Isso eu queria deixar bem claro, né? Eu fui atrás de vários padres, esses aí que tem aqui no Brasil, nós muitos também nos procuram. O Seminário São José está aberto, qualquer um pode ir no Seminário São José. Se tiver algum problema, alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema. Sim, nós não somos uma seita, nem nenhum grupo fechado, como alguns dizem. Agora também há princípios, não é?
para a gente poder trabalhar. Então, por exemplo, se o padre é a favor da missa Unacum, o que quer dizer isso? Se reza pelo Papa ou não, não me interessa. É um certo opinionismo se ele é Papa ou não, então aqui na missa eu rezo em união com eles. Não, nós somos um grupo sedevacantista, ou seja, nós não temos Papa, então como é que eu vou aceitar alguém que reza pelo Papa na missa? Então, são princípios que são condições sine qua non, sem a qual é impossível trabalhar. Sim. Padres que aceitam a validade das novas ordenações. Vai em qualquer missa aí de paróquia, de moto próprio, a gente aceita, não tem como trabalhar, infelizmente, com isso para nós. Então, são princípios claros. A liturgia de São Pio X, que nós seguimos, e um trabalho sedevacantista. Eu acho que aqui no Brasil nós somos os únicos que falamos sedevacantismo. O resto parece que todo mundo tem medo, né? Nós somos católicos, não sei o que, esconde, tem vergonha de falar. Eu não uso esse nome, né? Porque afasta as pessoas. Não, então, como é que a gente vai se unir com essas pessoas se o trabalho deles não são claros? Sim. Mas estamos abertos e qualquer coisa podem ligar, podem entrar em contato. Nós recomendamos vários padres e grupos aqui no Brasil. Exato. Não há nenhum problema. Agora, para trabalhar diretamente conosco, esses são os princípios que nos norteiam. Então, se a pessoa não segue isso, fica complicado. Sim. Claro, é sempre se alegrar com toda a boa obra, todo ato em favor da tradição, em favor do catolicismo, é algo que nós louvamos, elogiamos e queremos que sempre se dê continuidade. Então, toda boa iniciativa, seja de conservador, seja de tradicionalista, seja quem for, nós realmente queremos a todos muito bem, mas sempre para ter uma verdadeira comunhão, tem que ser uma comunhão na verdade, não podemos ter comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, isso não pode ser. Também não vou mudar os nossos princípios, que eram os princípios do Bispo Dolan, do Padre Checada, por Y, A ou B, que pensam diferente, né? Certas coisas, né? Sim, aquilo que está fundado no catolicismo, na doutrina da igreja, a gente não pode negociar. Sim, é perfeito. Então, o senhor teria mais alguma consideração a fazer? Penso que estaremos enviando mais informações recentemente. Assim que estiver no Canadá também mandarei mais informações. E assim que retornar ao Brasil, penso que já vai estar tudo mais ou menos encaminhado. Sobretudo com relação ao nosso congresso aqui em Curitiba, vai ser muito importante. Estamos tentando também trazer alguns padres de fora, conferencistas, para tratar sobre esse tema da crise, do Vaticano II, da nossa posição católica, da invalidade das novas ordenações, do rito novo. O padre Altamira, por exemplo, da Colômbia, maravilha, que é nosso amigo, deu várias conferências aí, sermões sobre esse tema, que é muito importante. Muita gente ainda está ligada a essa falsa igreja, a esse modernismo aí, né, essas paróquias. Né? No Pará, por exemplo, esse grupo, né, saiu, né? Era um grupo que estava ligado à Igreja Nova, e quando eles tomaram conhecimento de que ali não se ensina mais o catolicismo, né, que é algo duvidoso, né, saíram imediatamente e procuraram os padres e bispos da tradição. Né? Essa é a reação que nós queremos. Né? E nós acreditamos que só haverá um resultado quando todo mundo sair disso. E começar a dizer assim, não, aqui nós não vamos colaborar mais com essas pessoas, são lobos, ou há uma mudança disso, ou se tira, né, essa gente maluca, esses usurpadores aí do poder, e põe os católicos de novo, ou não vamos ter parte nenhuma com isso. E aí sim você pode falar de uma restauração, mas não você ficar lá na missa nova, no modernismo na paróquia, contribuindo com aquilo, né, e achando, eu vou rezar e que Deus vai fazer alguma coisa. Sim, não ter conversão, na verdade, né? Não ter realmente uma busca da verdade e de fazer realmente aquilo que agrada a Deus, que é a vontade de Cristo. Rezar e trabalhar. Né? Fora esses princípios falsos também, da paixão da igreja, paixão não sei o que, a gente tem que sofrer como Jesus sofreu e ficar lá no modernismo sofrendo, porque Deus quer isso de nós. Tem que acabar com isso. Como se a paixão de Cristo tivesse sido alguma espécie de autoflagelação, né? Que é mais ou menos essa ideia, né? Como se não fosse algo que a igreja sofre, mas de externamente, não a igreja que se inflige o próprio castigo. Isso não como diz São Bento na regra, rezar e trabalhar. Sim, senhor. Então, meu senhor, muitíssimo obrigado pelas atualizações, pelas palavras e exortações. Eu pediria que o senhor então nos deixe com a vossa bênção. Conte sempre com as nossas orações, todos inclusive. Eu gostaria de dizer que às vezes eu não respondo, eu não tenho redes sociais, nem raramente eu consigo ver o WhatsApp, e-mails. Eu estou numa situação bem complicada, devo estar com no mínimo 3 meses
atrasados de mensagem, de e-mail e WhatsApp. Eu moro no campo, todo mundo sabe, nem internet, nem sinal de telefone tem onde está o seminário, né? Então as pessoas querem mensagens assim rápido, porque não pode me responder, então complicado. Se for dúvidas com relação ao sede-vacantismo, é só entrar no site do Controvérsia Católica, a quantidade de texto responde todas as suas perguntas, está lá. A quantidade de vídeo que nós fizemos no canal no YouTube, no canal do seminário, responde todas as perguntas que vocês têm, tá? Então, primeiro que se for perguntas com relação a isso, crise na igreja, a nossa posição católica, etc., como um católico deve se portar, tem de estudar, tem de entrar lá no site, tem de entrar no nosso canal no YouTube, e lá vocês vão encontrar tudo, né? Agora, se for outras coisas que é questão com relação ao apostolado ou visitas, tudo isso, aí a gente tende a dar mais uma atenção para essa questão do atendimento, tá? Agora, para tirar dúvidas, de fato, olha, aí eu estou sempre recomendando vídeos, textos, artigos que vão estar lá, tá? Sim, sim. Aliás, quem ainda não fez, se inscreva no canal do Seminário São José, é só pesquisar aí na barra de pesquisa do YouTube, Seminário São José, já vai aparecer o brasão do seminário de Uquitiba. Então se inscrevam também para poder ir acompanhando os sermões e conferências. Sim. Que o senhor está. Se não respondemos, não é uma questão de má vontade, é porque não temos condições. Sim. O Diogo recebe centenas de mensagens por dia e já encaminha para mim também, então diariamente, toda hora, né? Você abre lá o WhatsApp, tem 200 mensagens facilmente. Então a gente não consegue acompanhar tudo, tá? Mas conte com as nossas orações, com o nosso apoio, né? Para o que for possível, vamos estar aí trabalhando. E, por exemplo, né, vamos dar continuidade ao trabalho do Monsignor Dolan, tá, nos Estados Unidos, o Bispo Maguire, né, vai continuar o legado do Bispo Dolan, todo esse combate contra, né, o modernismo. Não haverá nenhuma modificação, né, com o que nós fazíamos, né, anteriormente. Seguirá na mesma coisa. Nós, em união com os padres, né, e o bispo da igreja de Santa Gertrudes e todos os padres e apostolados ligados à igreja de Santa Gertrudes e ao bispo Maguire, né, que substituiu agora o bispo Dolan. Não haverá nenhuma alteração, né? O nosso grupo, o nosso movimento continuará, né, como dantes. Sim. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.